Vou te dar um conselho de mãe, não de médica. Pega o carro, vai agora pra Barretos. Porque tá demorando um pouquinho o encaminhamento de lá. E é muito paciente, é entendível. Então vai pra lá. Quando vocês foram pra lá, você ainda não tinha diagnóstico, você Não, ainda não sabia. mas era quase certeza. Pelo E você ainda tava tocando o quiosque. Tava com o quiosque. A gente foi pra Barretos, foram 3 idas pra lá até eu ficar, até ter um positivo, que aí eles fizeram a biópsia. E nisso eu não tava conseguindo ser presente na internet, eu não tava conseguindo vender. A minha mãe, que trabalhava comigo na época, tava produzindo o que podia, mas acabou com a nossa família essa notícia. Até que veio o positivo, eu não pensei em mais nada. Só juntei minhas coisas e fui embora. Você fechou o quiosque. Não cheguei a fechar ainda. Não tava conseguindo pensar em nada. Minha mãe ia tentar tocar do jeito que podia, porque tava vencendo o contrato e eles não queriam, entendeu? Eles não, eu precisava vencer esse contrato para poder fechar, mas a gente acabou fechando um mês antes do contrato e o quiosque foi fechado, eu tava lá em Barretos. Então você se mudou pra Barretos, Mariana? Mudei para Barretos. Você, Carlos, Miguel. O Carlos, ele precisava continuar trabalhando. Tanto que a empresa dele foi maravilhosa com ele. Ele trabalhava uma semana lá, vinha embora, foi uma semana aqui trabalhando para ele não perder o serviço e uma semana lá. E ele recebeu um... Como que chama aquele negócio que dá de... Ele recebeu... Uma participação? Não, ele recebeu um atestado de 6 meses inicialmente para o tratamento do Miguel. Ele não quis usar o atestado. Ele conversou lá e falou assim, olha, eu não quero falar com a empresa. Eu preciso do dinheiro, né? Porque a gente precisou de fazer vaquinha para se manter lá, porque eu tava sem condições de trabalhar, eu sempre fui autônoma. E tudo que eu tinha a gente gastou para descobrir o câncer do Miguel. Aí depois que veio positivo, fui embora e não pensei em mais nada. Qual foi o diagnóstico de fato? Linfoma de Hodgkin, estágio avançado. Tava todo no corpinho inteirinho dele. Como que era o seu dia a dia em Barretos? Quando você ficou lá, você tinha esse suporte do Carlos uma semana você ficava sozinha. Como que foi essa experiência lá? Olha, eu tentava levar tudo do mais simples possível. Tanto que essa experiência foi um crescimento muito grande. Eu falo que eu amadureci mais de 30 anos a contar da minha idade. Porque a gente se lidava super bem. Às vezes, quando o Miguel ficava internado, eu tava sozinha lá, porque ele fazia químio das 7 às 7. Então, eu ficava... 90% do tempo eu fiquei em hospital lá, fazendo quimioterapia. Ele tinha quimioterapia todo dia. E era deitado na cama e eu do lado dele, horas e horas. E eu falo que Deus foi muito maravilhoso, porque o Miguel, mesmo sem entender, ele entendia. Ele ficava quietinho, ele nunca reclamava. Tanto que teve um episódio que ele olhou pra mim e falou assim: Mamãe, eu tenho muita dó de você. Eu falei: Por quê, filho? Por que você tem dó da mamãe? Porque quando eu quero fazer cocô, você tem que me levar com todos os equipamentos, porque ele ficava conectado, todos os aparelhos. Eu falei assim: Mas você não precisa ter dó da mamãe. A mamãe tá aqui pra isso. Então, a gente tentava ir porque ele, do mês inteiro ele tinha 5 dias de folga da quimioterapia. Então a gente tentava fazer o Carlos vir nesse período pra gente poder aproveitar Estar juntos, dentro né? do limite que a gente tinha, porque o Miguel não podia ter contato com ninguém. Miguel, ele tava com a imunidade dele baixíssima. Então a gente teve que aprender a viver de um jeito completamente diferente Trazer lá. alguma normalidade pra ele, né? E ele usou um catéter por muito tempo, não foi? Usou um catéter. Quando a gente recebeu o diagnóstico, a gente sabia que ele ia colocar um catéter. Eu falei, meu Deus, como que eu vou explicar pra essa criança que ele vai ter um negócio aqui nele? Aí o Carlos falou assim, um homem de ferro. Aí a gente foi conversar com ele, falou assim, filho, você vai virar um homem de ferro. Mas na época ele não entendia muito super-herói, era muito petitinho, tava na fase de trem ainda. Sabe, um homem de ferro? Sei, papai. Então, você vai receber um amiguinho aqui agora que vai te ajudar na cura, filho. Papai do céu tá mandando ele pra você ser curado, pra você não ter mais bichinho. Porque ele sabia que ele tinha bichinhos maus dentro dele. Aí ele, vamos dar um nome pra ele, pra conversar com ele, pra gente se comunicar com ele, porque ele vai ser o seu amiguinho por muito tempo. Mamãe, vamos colocar o nome do Sr. Ted. Aí pegou o Sr. Ted pra tirar o Sr. Ted depois. Como que Então, foi esse momento? Porque precisou fazer a adaptação dele pra ele aceitar o catéter. Depois pra tirar o Depois pra ele catéter. entender que ele ia perder o amiguinho. Tirar o catéter pra nós, adultos, é um significado de cura. Tanto que a gente estava muito ansioso para chegar nesse momento. Ficar com o catéter durante 1 ano, sabendo que a doença pode voltar, nós não dormia. Nós não dorme.
Mas na época, assim, era deitar na cama, acordar, pensando naquilo. E eu sou ser humano, o Carlos é um ser humano. Por mais que a gente tenha muita fé, a gente vai ter medo, é normal ter medo. Então, significava ter a cura, mas pro Miguel não. Era pra ele significado que ele não ia ter mais um amiguinho. Ele se apegou muito no amiguinho. Por mais que doía, às vezes as meninas iam colocar a borboletinha dentro do catéter, assim. Aí ele, ai, o senhor Ted doeu, tadinho dele. Então a gente se apegou. Aí lá no hospital, eu não mencionei, mas lá é maravilhoso. Lá é amor descrito em Deus. Lá eles assim, deixam tudo mais leve. Então as meninas foram importantes nisso, né? Elas foram mostrar o catéter depois, colocaram no Hulk, né? Não era o catéter que o Miguel usou, mas colocaram no Hulk, porque lá eles tentam representar essas pessoas com poderes, para eles sentirem que têm poderes, porque isso é muito importante. E mostrou, olha, a gente colocou o Sr. Ted aqui porque outras crianças vai precisar do Sr. Ted também para poder curar, para poder tirar os bichinhos. Aí ele entendeu que ele estava bem, não ia mais precisar da E quimioterapia. esse foi o momento em que vocês receberam a notícia da cura. Foi aí que se consolidou a cura do Miguel. Sim, ali a gente teve uma tranquilidade maior, porque ele está em remissão. A remissão ainda, pelos médicos, a gente ainda não vive a cura, mas por Deus a gente vive a cura todos os dias. Tanto que a gente vai frequentemente para Barretos para conseguir fazer esse acompanhamento, para a doença não voltar nunca mais. Como que é esse período de remissão, Brenda? Ele tem um prazo? Como que tem um momento que tá consolidado, tá curado e acabou? Como é? 5 anos. Ah, tá. Mas olha, o que a gente vê na internet, até de outros médicos falando também, não é uma coisa que dá para se viver 100% tranquilo pro resto da vida. Porque tem casos de pessoas que voltaram depois de 15 anos. Vai precisar sempre de atenção e acompanhamento. Precisa ter uma atençãozinha a mais ali. E uma das coisas que mais me pegou lá em Barretos, que mesmo a gente ouvindo e vivendo, presenciando, são as outras crianças. Gente de Deus. E na hora que tinha as percas, Miguel perdeu amiguinhos lá. E pra explicar pra ele. Uma criança, né, tão novinho passando por tudo isso. E a gente se apega a essas famílias lá, né? Eu me apeguei a muitas crianças lá aqui. Mas elas vivem a cura do melhor jeito possível, porque eu falo que elas são curadas também. Elas são curadas em Deus. Acabar com esse sofrimento. Até porque tinha gente que perdia o bracinho, tinha gente que perdia a perna. E isso pra uma criança é foda demais. É foda demais. Mas agora a gente tá aqui, eu voltei. No final de 2024 mesmo, a gente já voltou pra Varginha. O tratamento dele lá durou 8 meses. Ele teve uma resposta muito rápida ao tratamento pelo estágio avançado dele. A gente tentava deixar sempre o mais leve possível, mesmo quando ele era internado, porque ele já foi internado. Gente, nossa, que eu já dormi naquele hospital. Meu Deus do céu. Então, às vezes que ele era internado, o Carlos até subia a parede para poder fazer aquele menino bem. Então, foi um triângulo. Deus, eu, Carlos e Miguel. Então, um dava apoio ao outro assim, ó. Surreal. Então, quando um tava mais macho, o outro tava pra cima. E quando os dois estavam assim, o Miguel tava assim. Então, assim, ver aquele rapazinho, a perca do cabelo, gente, foi tudo muito difícil, mas superado. Depois a gente voltou, nesse período eu não queria mais receber ajuda, né? Então eu voltei a trabalhar lá em Barretos mesmo, comecei a atender uma demanda lá. Então, depois que eu voltava da quimioterapia à noite, que o Miguelzinho tava bem, ele tava de banho tomado, e eu via que ele não tava passando mal, eu ia fazer bala, eu fazia no método antigo e ia vender no hospital, né? Como eu comecei a viralizar mais ainda na internet com a nossa história, muita gente de Barretos ali foi encomendando bala, e minha mãe começou a voltar a trabalhar daqui de Varginha. E esse momento de retorno, né, ele foi filmado. Foi. Conta pra gente essa história, esse vídeo que viralizou, que foi parar até fora, né, do país. Foi. Quando eu voltei a trabalhar lá, que eu tava lá em Barretos, eu sonhei que eu tava fazendo bala. Aí nisso o Miguelzinho, ele pegou um pote, eu fiz a bala com ele e gravei, mas sem intenção nenhuma. Só gravei. A gente fazendo, porque eu não sabia se eu estava bem pra poder voltar a trabalhar. Aí nisso eu coloquei dentro de uns potes que eu ia levar para umas enfermeiras no outro dia para eles experimentarem. Miguel pegou a bala, abriu a porta. Onde você vai, Miguel? Vou lá embaixo vender bala. Aí ali eu entendi. Não, se ele quer vender bala, por que eu não vou vender bala? Daí voltamos, aí eu encerrei as vaquinhas que tava tendo uma vaquinha,
E tava tendo umas rifas que o pessoal tava fazendo pra ajudar a gente a se manter lá. Porque eu tive que alugar um apartamento pra poder ficar lá. Foi um custo altíssimo. Eu sem trabalhar. Então as pessoas foram maravilhosas com a gente, maravilhosas. Aí no que a gente conseguiu voltar a trabalhar, minha mãe foi daqui, a gente ativou o WhatsApp, então foi uma loucura. O pessoal foi assim, foi surreal. E a nossa volta pra Varginha, né? Ele ainda não podia voltar pra escola, a gente ia voltar ele em 2025 pra escola, porque a imunidade dele ainda tava baixa, cabelinho curtinho, né? Aí a gente tava voltando de Barretos, ele tava bem. Eu falei, amor, vamos. Porque nesse período a gente teve a minha volta com o Carlos também. Porque é tanta coisa pra contar que a gente acaba, né? Mas a gente acabou voltando. Aí nesse período que nós estávamos voltando pra Varginha, ele. Eu falei, amor, tá na hora, vamos voltar ele pra escola. Ele tá bem. Ele tem que mais que entender que ele tá normal, que ele é uma criança normal. Vamos voltar aí? Bora. Chegamos, não avisei, eu só mandei uma mensagem pra uma amiga minha que trabalha lá. Falei assim, olha, ele tá voltando pra escola. Aí fizeram uma surpresa pra gente, da volta dele, porque todo mundo ele já sabia. Nesse período que ele tava carequinho, que foi no aniversário dele, que liberaram, e a escola tava reformando, então ele não teve oportunidade de conhecer a escola nova, que ele estudava numa antiga. Ele perguntava frequentemente da escola nova dele, porque ele tava super entusiasmado antes do câncer. Aí chegamos lá, viemos no aniversário dele, ele tava em tratamento, tava carequinha, mas a gente tinha todos os protocolos pra seguir, ele queria ir pra escola. Falei, deixa, seja o que Deus quiser, vamos colocar 3 máscaras nesse menino aí, vamos. Colocamos 3 máscaras nele, colocamos luvinha, porque ele não podia relar em nada. 3 máscaras, luva, todo empacotado, menino, mas carequinha. Então, levar o Miguel nessa época lá pra escola também foi um alvoroço. Eu lembro que nem as professoras conseguiram conter, porque tava todo mundo, muita gente, não só aqui em Varginha, mas muita gente da região se mobilizou muito com a gente, conhecia a nossa história, né? Aí foi lindo, foi muito surreal, então isso alimentou muito para dar força pra gente continuar. Brenda, e hoje? Como que tá a Brenda, empresária? O Miguel, a vida dele? Como que tá a vida de vocês hoje? Retomou? Voltou o curso? A gente ainda está se recuperando, né? Foi um baque muito grande, principalmente psicológico. Nesses últimos 2, 3 meses eu tive uma queda muito grande com a empresa, né? Comigo mesma. Eu acho que aquela fortaleza, aquilo tudo que eu tive nesse período veio à tona agora, então eu tive uma recaída, não vou mentir. Mas eu vou recomeçar quantas vezes for preciso. Quando a gente tem a oportunidade de um recomeço, a gente vai ter esse recomeço. Acabei de. Tá dando uma semana hoje da minha 9ª cirurgia. Tô aqui operada de novo, né? Eu tava sentindo muitas dores, tava com problema na vesícula. Aí a gente acabou tirando. E a gente tá retomando. O Carlos parou a faculdade na época do que o Miguel tava com tratamento. Aí ele retomou agora, ele acabou de terminar de formar em nutrição. Então esse período foi muito difícil, a gente tá aqui retomando a nossa vida de novo, né, com a esperança de que Deus vai fazer um melhor sempre. Mês que vem estamos lá em Barreto. Não, mês que vem não, esse mês agora a gente já tá em Barreto de novo, né, pro Miguel fazer os exames deles. Hoje a gente tem a nossa casa, hoje a gente mora junto. Hoje a gente tá dando significado e fortaleza para uma família, né? Então, estamos aqui na luta, como todo mundo. O importante é não desistir, persistir, porque quando a gente tem a oportunidade de recomeçar, é maravilhoso demais. Se você pudesse falar com uma mãe que acabou de receber um diagnóstico difícil, né, como o que você passou, ou para quem já precisou pausar um sonho por amor, que mensagem você deixaria? Olha, primeiro de tudo, eu acredito muito que já vai no automático, né? A força de mãe é muito maior que qualquer outra coisa. Faça o que precisa ser feito, porque o amor é muito maior do que qualquer bem material. Dinheiro ali pra mim não valia nada, porque o que valeria ter um quiosque, o que valeria ter uma fama, o que valeria ter dinheiro se o Miguel não estivesse bem, que é o meu milagre, que é o nosso milagre. Então, ame, dê amor, se coloque em uma armadura para poder aguentar o tranco e chore dentro do banheiro. Você olha no espelho, se maqueie. Na época, até um batom me fazia bem, me fazia me sentir melhor.
e tudo passa. Quando a gente acredita, quando a gente tem fé e coloca pensamento positivo acima de tudo, eu sei que as coisas melhoram demais da conta. E o amor cura, de verdade mesmo. O amor cura demais da conta. Porque foi o amor que curou o Miguelzinho. Sua história é uma prova de que, às vezes, as pausas não são desistência, são Não. amor mesmo. Nunca é. Muito obrigada por dividir a sua história com a gente, né, com os nossos seguidores, com tanta verdade, com tanta força, por trazer tanta esperança e demonstrar que é possível, que nem sempre é fácil, mas que é possível, tendo as pessoas certas do nosso lado, acreditando e tendo muito amor. Obrigada, meninas. Muito obrigada, Brenda. Obrigada mesmo, viu? Esse foi o nosso PSC Cast de hoje. Até o próximo episódio, pessoal!